o livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã eu prometo que prego dentro do texto do tema, tá? Deus colocou essa palavra no meu coração, visto que hoje nós temos um tempo bem mais reduzido e precisamos cumpri-lo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir dos versos 12. Deus seja louvado pela vida de cada mulher, cada obreiro, cada pastor, cada missionário. Nós deveríamos vir ao Piauí, a Teresina, pregar um evento de mulheres na igreja do irmão, um evento grande lá em Teresina, passagens aéreas compras, e foi bem quando estourou a pandemia. Então eu creio que para tudo Deus tem um tempo, tem um lugar. Eu estou grato a Deus que nós tenhamos começado pelo Piauí, aqui por Uruçuí. Deus seja louvado. Se for tão bom aqui, irmão, quando o pastor de mestre nós falamos para cá fala, deve ser bom demais. Melhor cidade do Piauí, porque eles falam bem desse lugar. Escrito está o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir dos versos 12, está assim escrito. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode, ou Rode, como está na sua Bíblia, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no, se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: vai, mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. Se você pode, diga: Senhor Jesus, continue falando. Muito obrigado. Todo o seu assento, adorando a Jesus. Meus amados irmãos, Igreja de Jesus, o texto que lemos está escrito em Atos dos Apóstolos. Há uma igreja crescente, avivada, cheia de sinais e prodígios. Não poderia ser diferente. Esta é a igreja que Jesus deixou entregue ao mundo. Foi ele quem disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como promessa que Jesus faz, não cai por terra quando a igreja está desenvolvendo o seu ministério, conhecido como a igreja primitiva, porque os seus atos darão continuidade na igreja de hoje. Ela está cheia de sinais, cheia de prodígios, cheia de poder. Deus não entregou no mundo uma igreja fraca, medrosa, covarde, fria, com medo, sem ousadia, sem coragem no espírito, sem autenticidade da palavra. Deus não entregou uma igreja que não fosse munida pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus estava completando os seus 40 dias, depois que ressuscitou, ele reuniu-se com os seus discípulos.
Eram cerca de 520 pessoas e eles estavam agoniados. Eles esperavam que Cristo tivesse ressuscitado para colocar em prática aquilo que eles pensaram ser o objetivo da igreja, o nascimento de Cristo, o seu ministério terreno. E se eles viram Jesus operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, eles pensaram em sua mente: imagine agora, imagine o que faremos com esse Jesus ressuscitado. Imagine o que faremos com Cristo que ressuscitou. Imagine você que a igreja tem um Cristo que ressuscitou. Imagine você, tenha consciência, você, que a igreja tem um Cristo que nasceu, viveu, operou, fez milagres, prodígios, foi preso, julgado, morto, sepultado, sepultura selada, mas ele está vivo. Não saiu de fora para dentro, foi de dentro para fora. Pois nem a morte, nem o túmulo, nem a prisão, nem principado, nem potestade, nem altura, nem qualquer outra coisa pode deter o Deus Todo-Poderoso, o Deus da igreja. Agora os discípulos estão imaginando isso. Se quando ele, antes de ressuscitar, abriu olhos aos cegos, se antes de ressuscitar, ele ressuscitou mortos, se antes de ressuscitar, ele multiplicou pães e peixes, se antes de ressuscitar, ele operou coisas extraordinárias, levantou paralítico, purificou leprosos. Imagine agora, ele vivo, ressuscitado. Nós temos para apresentar o mundo, não Cristo morto, pregado, preso, não, nós temos o Cristo vivo. Eis aqui o Cristo da igreja, aquele que venceu a morte e está vivo. Olha o Deusão que a igreja tem, é o Deus que está vivo. Eles tinham em mente, eles idealizavam isso. Se nós fizermos isso tudo com ele assim, imagine agora. E eles perguntaram para Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o que eles fariam, se eles alcançariam aquele propósito de finalmente revolucionar o mundo, de finalmente tomar o poderio de Roma, de finalmente devolver o poder da nação sobre Israel. Mas Jesus olha para eles e diz: vocês não entenderam nada. Sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. O meu Pai vos encherá do meu Espírito. Eu vou para o meu Pai e o seu Pai. Eles me perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu disse: olha, eu estou com vocês há tanto tempo e ainda não podem, ainda me pedem para ver ao Pai. Eu te digo que quem vê o Filho também vê ao Pai. Mas eu digo a vocês: eu vou para o meu Pai e seu Pai. E se eu for, eu chegarei lá, pedirei ao Pai, envie o Consolador, e ele nos enviará o Espírito Santo, e ele nos convencerá da verdade, da justiça e do juízo de Deus. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, como aos confins da terra. Sereis testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunhas. Eu fico pensando, curta abertura é difícil pregar, que a gente tem que pregar correndo, mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te explicar. Imagine um texto agora. Eles estão em Jerusalém, no centro de Jerusalém, esperando uma promessa. Ninguém viu, ninguém sabe, mas promessa que Jesus fez é assim mesmo. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém nunca falou, mas tem uma palavra: se Jesus falou, vai cumprir. Se Jesus falou, vai cumprir. Se Jesus falou, vai cumprir. Se Jesus falou, vale a pena esperar. Se Jesus falou, vale a pena esperar.
mover da glória de Deus Todo-Poderoso. Você tira uma presença de nós. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque se Jesus falou, fica, irmão. Fica aí na igreja, fica na igreja. Para de picuinha, para de estar caçando picuinha. Fica na igreja, fica onde Jesus te mandou. Fica aí, fica, vai ter resposta do céu. Fica, vai ter resposta do céu. Só essa vez, eu te prometo, só essa vez. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga para ele: não saia antes que o céu se manifeste. Fica aí. Me chamaram de delegação pequena, fica. Eu estou liberando 3 pessoas, fica. Missionária no culto tem homem, mulher, menino, fica. Missionária, a porta parece que fechou, fica. O céu não manifestou, fica. Espera o céu se manifestar. Espera o céu. Deus está dizendo: obreiros e obreiras aqui esta noite. Fica, não saia. Fique. Porque é um de repente. De repente é a unidade indivisível de Deus. Você pode contar centenas de anos. Você pode contar anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, frações de segundos. Mas o momento ninguém conta. O momento quem sabe só é Deus. E é no momento, em um momento a casa foi sendo cheia. Em um momento veio do céu. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus me trouxe aqui para dizer. O problema é que a igreja está procurando avivamento e não está vivendo o verdadeiro avivamento. É que ela está esperando de mulheres, está esperando de homens, está esperando de profetas, está esperando que alguém chegue aqui lá no Goiás com uma sacola de fogo e distribua esse fogo. E eu quero te dizer que tem alguém responsável por avivar a igreja, por encher a igreja, por dar dons à igreja, por distribuir dons à igreja. Esse alguém está aqui, ó, o Espírito Santo. Eu sinto ele. Ele já foi derramado. Ele foi derramado no céu como um som, o mesmo som que está aqui esta noite, como de um vento impetuoso, veneno, que não pediu licença para ninguém, porta fechada, janela selada, o teto não havia cobertura, tudo fechado. O Espírito veio na medida do céu, veio com autoridade.
buscar no canto do Espírito de Deus. Vem buscar no canto. Vem, Espírito Santo.
E à medida que a sombra deles passam, tão cheios do Espírito eles estão. Paralíticos levantam, enfermos são curados, enfermidades são libertas, cadeias são quebradas, demônios são repreendidos. Isso começa a incomodar. Porque a igreja que incomoda não é aquela que tem mais número de seguidores nas redes sociais. A igreja que incomoda é aquela que prega Jesus salva. É aquela que canta Jesus cura. É aquela que tem batismo com o Espírito Santo. É aquela que cuida do ferido, que levanta o caído. A igreja que incomoda é a igreja que não deixa ninguém para trás. A igreja que incomoda cuida do fraco, do necessitado, ampara o doente, restaura o oprimido. A igreja que incomoda, ela tem ousadia. A igreja que incomoda veio, não veio? Será que a igreja que incomoda está aqui no congresso? Você acha que Deus está se importando com o seu número de seguidores nas redes sociais? Você acha que Deus está se importando com quantos likes você tem? Você acha que Deus está se importando? Não, Deus se importa com a igreja que é adoradora, que tem coração quebrantado, que é cheio do temor e da palavra, e uma igreja que é guiada, direcionada pelo Espírito Santo. A igreja que é guiada, direcionada pelo Espírito Santo, ela se move em unidade. Aí dá uma impressão, irmão, assim, dá uma vontade de olhar para a igreja primitiva e falar assim, ó, lá então não vai ter guerra nenhuma, porque eles têm poder, eles têm autoridade, eles se movem pelo Espírito Santo, eles estão se movendo em unidade, eles estão em constante crescimento, em um crescimento estrondoso. Então esta igreja não vai ter guerra, não vai ter desafio, não sofrerá oposição, não vai ter enfermidade. Esta igreja, eu quero congregar nela. Já vi muita gente falar, eu queria congregar na igreja primitiva. Você não dava conta não, irmão. Você não ia dar conta não. Tem cadeira para você sentar, tem ventilador soprando em você. Você já está cansado de estar sentado aí? A igreja primitiva não tinha onde cultuar. Cultuava as escondidas, dentro das obras, em lugares cercados por pedras, em subsolo de casas, em lugares ocultos. Mas é esta igreja, movida pelo Espírito, que está causando o meu. E esta igreja, oh Deus, ministério. Eu fico pensando, se a gente está causando mais medo, levantando a bandeira política da A e da B, ou se nós estamos causando mais medo como a igreja primitiva, trancada lá no subsolo, orando, sendo jogado aos leões, sendo lançado no coliseu. Será que nós estamos causando mais medo ou eles causaram? O trem é tão sério, que Herodes fica sabendo. Porque a notícia de avivamento chega longe. Notícia de poder de Deus chega longe. Deus vai curar aqui, vai chegar longe. Deus vai terminar aqui, vai chegar longe. Tem uma irmã adorando ali, o Espírito falando assim, ó, eu vou descer uma unção de cura sobre este lugar. Anda sua mão ao céu. Aquele mistério da irmã é Deus dizendo, eu vou descer uma unção de cura neste lugar, porque eu vou levantar aí
com medo da ceia. O mundo tem medo do que a igreja pode fazer. Por isso ele quer calar a voz da igreja. Mas a igreja está aqui, está viva e está usada. Ele diz: vamos matar. Pegou Tiago, prendeu Tiago junto com Pedro. Tiago, irmão de João. Prendeu Tiago. Mandou decapitar. Junto aí, Tiago. Matou Tiago. Mandou prender Pedro. Entrega sua bagagem. Mandou prender Pedro. Prende Pedro. Pedro é perigoso, hein? Quando ele carregava espada, ele não era não. Agora que ele está cheio de espírito, ele é perigoso. Quando ele carregava espada, não. Quando ele tinha pressa, não. Quando ele começava fiado, não. Quando ele tinha pressa para ajudar, não era não. Agora que ele está cheio de espírito, guiado pelo espírito, direcionado pelo espírito, cheio da graça, ele é perigoso. O inferno teme, a sociedade teme, os demônios estremecem quando vê um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo derrota o corpo. Eu vou encerrar. Aí o que acontece? Prende Pedro. Aí Deus diz: tá bom, prende Pedro. Fica aí. Prende Pedro. As mulheres do lado de cá, que está ligado, está aí comigo? Entendeu, Pedro? O que Jesus fez? Levantou a igreja. Levantou a igreja que ora, levantou a igreja envolvida, levantou a igreja que não vai embora quando o pastor está preso, levantou a igreja que não vai embora quando o pastor está doente, levantou a igreja que não vai embora quando o pastor foi morto, levantou a igreja que não vai embora quando o pastor não tem dinheiro, não tem carro, não tem bicicleta, levantou a igreja que entende: se Deus levantou, o céu se responsabiliza e você é responsável. Levantou a igreja para lá. Escute aqui, pastor, desse estado do Piauí. Olha o que Deus está dizendo: que Ele vai levantar a igreja para cumprir a liderança. Faz assim, igreja. Faz assim. Que Ele vai levantar a igreja que vai parar de brincar com a liderança, que vai parar de ficar em redes sociais. Irmãos, se prepare. São tempos de muitos escândalos, são tempos sombrios. Deus está limpando o altar, Deus está purificando o altar, está batendo gente, vai levantar outras, está tirando. Mas tem uma coisa: a igreja tem que cumprir. 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 Vocês sempre, por favor. E a igreja de cá, missionário, está mandando nós levantar. A igreja de cá é Rode. Levanta aí, igreja, fica em pé. Ele manda a igreja de cá. Ora, está envolvida demais orando. Você pode observar, mas quem está muito envolvido orando não vigia, não. Que a gente tem demais do céu. Se bateram na porta, Deus vai ganhar na terra. Está envolvido, tem gente que está envolvido em oração, que a bênção chega e fala: será que é de Deus? Está tão envolvido com Deus, está tão envolvido naquele mistério. Essa é a igreja que vai vigiar. É a igreja que vai vigiar. Ela vai dar retaguarda quem está orando. Ela vai dizer: pode orar. Enquanto tu ora, Deus me levantou para vigiar. Tu está orando lá no subsolo. Lá no subsolo, tu está orando. Lá dentro tem as irmãs que receberam o carisma, o chamado, e os irmãos também de Rode. Enquanto uns estão orando, os outros estão vigiando. O conhecimento. E preste atenção. Que Deus está dizendo à igreja: escute, que esses
que Deus está levantando nesse tempo. Ele vai encher de sabedoria e conhecimento. Deus me revelou essa palavra, eu vim para cá. No caminho para cá, eu olhando para o céu, parecia andando no deserto, pastor, mas passou por mim. Eu parecia que ele me arrumava, mesmo eu chegava. Mas ele não me arrumava, mesmo eu chegava, e foi ficando bonito assim, ó. E eu sou espiritual, eu sou da igreja. Então eu fui vendo aquele asfalto longe, e as nuvens parece que não sei se a gente foi subindo, se a gente foi baixando. Eu não sei, é coisa de grande, mas é doido. É coisa de grande. Eu falei para a gente, parece que dá um pouquinho sem andar, a gente vai entrar dentro das nuvens, vai entrar dentro do céu, a gente vai entrar lá, porque essa é a direção que a gente viu. Aí o Espírito Santo falou comigo dentro daquele carro. Diga na igreja, eu vou levantar homens e mulheres para esse tempo. Porque vai ter os espirituais, vai ter os espirituais, aquele que gira no nome mesmo, aquele que profetiza, aquele que tem dom de discernimento, aquele que canta e Deus batiza, aquele que prega e Deus derrama graça. Vai ter esses, vai ter esses. Mas também vai ter esses. Deus vai encher de conhecimento, vai encher de sabedoria, de dom de administração, de dom do discernimento, de dom do conhecimento. Deus vai levantar homens e mulheres. Eu estou de pé, eu tenho que devolver a minha. Fique de pé, igreja, por favor. Tu é desse que vai ser levantado, tu chama em nós. Pode receber, tem fogo nesse alimento. Eu assumo o meu pai. Jesus, vai ficar bom esse negócio. Jesus. Só um instantinho, por favor. O que Deus está dizendo, você precisa guardar. Não é só glória. O mundo está tentando convencer a gente que o avivamento é barulho, é questão de barulho. Mas vamos lá para a praça. Obra, pizza, cama, quero caneca. A gente não vai falar nada. Começa o trem de ser cheio. Incomoda muito. Mas Deus está dizendo, no meio de tudo essa glória que Ele vai derramar. Porque Ele vai derramar. Ele vai levantar a pessoa que vai discernir isso aqui, ó. Porque tem os que vão copiar, é do manto mesmo, é da natureza. Vou chamar para mexer porque é espiritual mesmo. Se for ele falar com dois, já tem que batizar com o Espírito Santo. É o chamado dele. É o chamado. Foi chamado. Eu conheço mulheres extraordinárias. Não sabem fazer o álcool copo, mas são extraordinárias. Mas Deus está dizendo, ó, no meio de tudo isso, eu vou levantar gente que vai dizer, o barulho mudou. O silêncio vai romper. O silêncio mudou. O silêncio mudou. Mas qual o barulho foi rompido? Que barulho é esse? Eu não sei. Está batendo na porta. Quem está envolvido em oração, quer nem saber. Quem está envolvido em mistério, envolvido em glória, envolvido em livramento, envolvido em poder, envolvido em graça, envolvido em profecia, envolvido em palavra, envolvido em cantina, envolvido em trabalho, não está nem sabendo. Deus levanta a geração do discernimento. Eu vou levantar uma igreja que vai discernir o tempo. Vai discernir que o tempo da espera acabou. O tempo da porta
bati na porta diferente. Eu vou lá ver. Eu não vou nem chamar quem está orando, eu vou ver. Quem tem discernimento. Se você tem discernimento, se você é da sabedoria, pare de se incomodar com quem é do avivamento, com quem é da graça, com quem é da unção, com quem é do poder, com quem fala em língua estranha. Essa igreja dividida não cresce. Tem que levantar e produzir fruto. Tem que levantar e gerar resultado. Nós vamos orar. Eu gostaria muito, se possível, você desce a mão para quem está do seu lado, fecha o corredor da igreja. Isso. O corredor de cada um se convidar. Que coisa linda, Jesus. Que coisa linda. Prende o resto, pega o da guardada na prisão. Uma mulher que
de divisão, Deus está quebrando aqui. Barreiras de divisão no Piauí, Deus está quebrando aqui agora. Deus está quebrando aqui agora. Ele me auxilia. Ele me auxilia. Deus tem falado neste lugar de uma divisão que o inimigo tem procurado fazer no meio deste estado. E que isso não é coisa de agora, é coisa antiga. Mas Deus me manda te dizer, pastor, que Ele te mostrou pelas palavras à noite em como tudo está. E a senhora não fala, a senhora não conta, mas Ele te mostrou o tamanho da divisão. Mas Ele me manda te dizer do mesmo jeito. É verdade isso, pastor? Ele manda te dizer do mesmo jeito que Ele te mostrou. Ele está levantando um exército aqui, está quebrando agora. Está jogando por terra agora. Está destruindo esse negócio agora. Vai cair por terra toda a divisão, toda a contenda, todo o espírito que tem fechado o crescimento nesse estado. Diz o Senhor: vem avivamento, vem graça, e isso vai produzir unidade. Unidade, 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 unidade. Unidade. E essa unidade vai trazer cura, vai trazer avivamento, vai romper barreiras, diz o Senhor dos Exércitos. Há um dom de profecia aqui, irmão. Há um espírito de profecia aqui, irmãos. E o temor toma conta deste ambiente. Se prepare para sofrer, mas o Deus vai elevar a responsabilidade. Porque o teu propósito é unidade. E Deus sabe e conhece o coração. Mas Deus está chamando obreiros e obreiras. Solte a mão que está segurando. Eu quero pedir aos obreiros que a mão para cá. Oh Deus. Os obreiros aqui, ó, Deus vai trazer cura. E está vindo unidade grande por aí. É uma grande obra que Deus vai fazer nesse estado de Deus. A porta do inferno não poderá resistir. Nem o sangue derramado na encruzilhada, nem na virada do dia, nem na boca da noite, nem na cabeça do peixe, nem na boca do sapo. Há um Deus poderoso, olha aqui, olha. Deus poderoso. Nós ministramos, ele baixa, coloca a mão nos ombros, do jeito que Deus está te mostrando, coloca a mão nos ombros. Oh meu Deus, ai mamãe, olha mesmo, olha até a terra cair, olha, até se sentir que a terra caiu. Deus te mistério, faz esta obra agora, faz esta obra agora. Coloca a mão assim. Aonde está a mão da pastora? Porque Deus está curando aí. Isso. Porque Deus está curando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Volte aos seus lugares ainda em pé, devolva o microfone. Antes de você ver o que Deus fez aqui, eu quero só perguntar: alguém quer aceitar Jesus como Salvador?
é de